escola, lá fora. Eu gosto de ver aqui as mulheres nas quintas-feiras, né? Elas vêm, fazem seu bordado, fazem patchwork, fazem pintura, fazem tantas coisas bonitas. Isto é saudável, porque trabalha com o intelectual, né? A minha sogra, por exemplo, ela gosta de fazer palavra cruzada. Né? Palavra cruzada é um bom exercício mental, né? Vamos fazer palavras cruzadas, né? Vamos usar o intelectual, né? Ficar na frente da televisão é zero intelectual, né? Não faça isso. Espiritual, irmãos, espiritual é aquele aspecto, aquela parte do nosso ser que se liga com Deus. Quando você ora, quando você lê a palavra, quando você está aqui ouvindo o pastor aqui neste momento, estamos em comunhão, nós estamos falando do mundo espiritual, fundamental na nossa vida. Mas pastor, tem muita gente que despreza, é verdade, tem muita gente que despreza isto e está muito longe do mundo espiritual. Carl Gustav Jung, que era um psicanalista, um analista, melhor dizendo, ele tem uma frase, ele não era propriamente religioso, mas ele dizia assim, né? Uma pessoa que não desenvolve sadiamente o seu aspecto espiritual o fará de uma forma deturpada. Então, se a pessoa ela não usa devidamente esse aspecto de ligação com Deus, ele vai acabar usando, mas de uma forma errônea e levando por caminhos problemáticos e que vão trazer sérias consequências para a vida dele. O aspecto físico, nem precisa dizer, né? Eu acho que todos nós, irmãos, este que vos fala também precisa cuidar mais do aspecto físico, né? Então, eu tenho uma esposa que toda a tarde, quando eu chego lá, você não vai correr hoje? Você não vai na academia hoje? Quem é que tem marido ou esposa que fala assim para você, né? Eu tenho, né? E eu prometo obedecê-la a partir de amanhã. A partir de amanhã. Olha o seu Lajarim como está bonito aí, né, seu Lajarim, né? Quem viu lá no passado o seu Lajarim, né? Olha só, ele está com o corpo aí, o físico aí, glória a Deus, seu Lajarim, né? E o emocional, irmãos, como o mundo está vivendo uma problemática na área emocional. Está todo mundo estressado, está todo mundo gritando, está todo mundo explodindo, o copo está cheio, basta uma gota e transborda. É verdade ou não é? Vivenciamos um mundo, irmãos, que é propenso a isto, que acaba nos levando a isto. E é exatamente esse aspecto que nós vamos estar focando aqui, junto com a espiritualidade. Próximo, por favor. Se fizermos um trabalho árduo de integrar saúde emocional e espiritualidade, nós haveremos de verdadeiramente experimentar as maravilhosas promessas que Deus nos fez. Irmãos, aquilo que Deus falou não é mentira. Aquilo que Deus falou não é para funcionar para uma ou duas pessoas no mundo. Aquilo que Jesus prometeu de vida abundante, de descanso, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve. Tudo isso que Jesus prometeu não é assim para uma ou outra pessoa. O autor, o Peter Scazzero, ele reclamou com Deus isso, e Deus lhe mostrou: você está vivendo errado. Então, irmãos, o problema não está com Deus, o problema pode estar comigo, né?
Eu posso estar errando na minha dosagem das coisas, porque não dá para a gente viver emocionalmente saudável, por exemplo, trabalhando 14 horas por dia, nem 13, nem 12, né? Esses dias a gente conversou com uma professora que dava de manhã, de tarde e de noite. Não dá certo. E quantas vezes a gente vê, e eu também tenho visto muito isso, que a pessoa diz assim: não, pastor, eu ganhava X, mas eu não tinha vida. Hoje eu estou ganhando X menos 50, mas eu tenho vida. Então, amados, o que é mais importante para nós? O que realmente vai contar para nós? Então, eu só estou dando esse exemplo da questão do trabalho excessivo estar se interpondo na nossa vida emocional, causando sérios problemas para nós. Aí a gente vai pedir para Deus, assim: olha, tem coisa errada aí com você. Você está fazendo errado. Percebe, amados? Então, este é apenas um aspecto que nós vamos falar, né? A triste realidade é que muitos não avançam até que esteja insuportável a dor de permanecer onde estão. Esta é uma realidade. Infelizmente, nós somos assim. A gente não vai caminhando e vai consertando os problemas. Não. A gente vai caminhando. É que nem a história daquele burro. O homem colocou 50 quilos no burro, ele carregou. Pôs 100 quilos, ele carregou. Pôs 150, carregou. 200, carregou. Quando chegou aos 300, ele pumba, caiu e morreu. Né? Ou seja, nós somos assim também. A gente não vai consertando as coisas à medida que caminhamos, mas as coisas vão indo. Quando você está aguentando, você vai. Quando você está aguentando, você vai. Aí a hora que o médico fala assim: ou você para ou você morre, aí então você, deixa eu parar. Né? Então, amados irmãos e irmãs, esta é uma triste realidade, né? Que a gente só vai buscar mudança quando a situação ficou insuportável. Nós não podemos mudar, ou melhor, convidar Deus para nos mudar, quando não nos apercebemos da verdade. Então, um dos propósitos de estarmos trazendo esse estudo aqui, irmãos, você precisa saber o que Deus tem a dizer sobre a sua vida. Eu preciso saber a verdade. Depois, se você vai obedecer ou não, aí é com você e Deus, né? Se você vai mudar ou não, aí é uma decisão sua. Mas nós estamos aqui com o propósito de trazer esta espiritualidade emocionalmente saudável, para que cada um saiba onde está pecando, onde está errando, onde desviou-se do alvo que Cristo Jesus colocou sobre você. Próximo. Os 10 primeiros sintomas da espiritualidade emocionalmente doentia. Então, o autor ele coloca 10 sinais de que algo não vai bem com a gente. 10 sinais de que nós podemos estar falhando ou errando ou tendo um entendimento errôneo acerca daquilo. Eu vou dizer, amados, muitas vezes nós penamos, nós sofremos as consequências em nossa vida espiritual e emocional simplesmente porque entendemos errado o que Deus falou. Diz lá no texto de Jesus, ele censurando os fariseus, porque eles colocavam peso sobre as costas das pessoas para que elas carregassem, e as pessoas sofriam com aquilo.
né? Eles não faziam, mas eles colocavam peso sobre elas, né? Então, infelizmente, existem muitos ramos no mundo evangélico que é bem isso. Os líderes, pastores, colocando um peso sobre as pessoas, e elas, na sua falta de entendimento, elas não conseguem discernir o que Deus pediu e o que é o homem pedindo. E quando não conseguem discernir, eles entendem que o homem é a voz de Deus, e não é, né? Pelo menos nesses casos não é. Está mais para demônio do que a voz de Deus, né? Então, amados, nós precisamos entender, né, quais são esses 10 sintomas dessa espiritualidade emocionalmente doentia. Hoje não veremos os 10, só os 3 primeiros. Primeiro, usar Deus para fugir de Deus. É quando eu crio uma grande quantidade de atividades para Deus e ignoro áreas difíceis em minha vida que Ele quer mudar. Vamos dar aqui alguns exemplos. Quando faço a obra de Deus para satisfazer a mim, não a Ele. Eis algo que nós frequentemente estamos sujeitos a fazer, né? Então eu estou fazendo algo que satisfaz mais a mim do que a Deus. Aliás, Deus não está satisfazendo nada a Deus, está satisfazendo ao meu ego, e eu preciso tomar cuidado com isso. Quando faço coisas em meu nome que Deus nunca pediu para fazer. Irmãos, esta é uma outra situação, né? Que nós usamos Deus para fugir de Deus, né? Existem coisas que fazemos, mas Deus nunca pediu para fazer aquilo. E aí achamos que estamos com a bola toda diante de Deus, e não estamos, né? Ao contrário, Deus vai dizer assim: eu não pedi para você fazer isso. O que eu pedi era muito mais simples e você não fez. Aí você se meteu a fazer tal coisa que eu não pedi para você fazer. Quando faço orações, mas para que Deus faça as minhas vontades. Então a pessoa diz: não, eu estou orando. Nossa, eu oro muito. Ora muito. Pedindo o quê? Fazendo o quê? A sua vontade. E muitas vezes se recusando a se submeter a Deus. Então ora, mas de uma maneira errada. Outro dia eu li um texto que fala mais ou menos isso assim, né? Quando pecando, fazendo as coisas certas, ou fazendo coisas certas, né? As coisas em si são certas, mas nós pecamos quando nós fazemos de forma errônea. Próximo. Quando eu uso a verdade de Deus para julgar e desvalorizar pessoas. Ou seja, quando o nosso conhecimento, a nossa busca de Deus é só para poder olhar para pessoas que estão em pecado, por exemplo, e julgar essas pessoas, né, que estão vivendo de uma forma errônea. Então eu estou fazendo algo que é ler a palavra, por exemplo, mas não com o propósito de ser alimentado, mas com o propósito de destruir, né, pessoas que porventura estejam vivendo de uma forma errônea. Quando me escondo atrás de conversas sobre Deus, desviando o holofote das minhas falhas. E quando aplico verdades bíblicas de maneira seletiva para atender aos meus propósitos, mas evito situações que podem requerer que eu faça mudanças significativas na vida. Eu acho isso aqui o mais importante de tudo, irmãos. Ou seja, eu sou chamado por Deus para permitir que Ele penetre com a sua sonda, que é o Espírito Santo, e esteja aqui dentro de mim, iluminando
esta caverna escura, para que todos os morcegos, lagartos e escorpiões saiam dali. Mas quando eu pego esse holofote de Deus e coloco, sobre outras coisas, então eu fico mais preocupado com essas outras coisas do que em ser curado, tratado e abençoado por Deus. Então, amados, vejam só, tudo isto, volta só o anterior, para mostrar o seguinte, que eu estou usando Deus para fugir de Deus. Isto é muito comum. Ou seja, a pessoa ela é religiosa, ela vai à igreja, ela lê a Bíblia, ela ora, mas se Deus descesse do céu agora, se Jesus descesse do céu agora e mostrasse para cada um de nós: olha, você está fazendo isto, mas de uma maneira errada, está fazendo aquilo de maneira errada, está fazendo aquilo outro de maneira errada. Já pensou, irmãos, a gente chegar no dia do juízo final e vamos todos felizes ouvir o que Jesus tem a dizer para nós, e Ele diz assim: olha, você não fez nada do que eu pedi. Então, irmãos, é muito triste isto. Eu e você somos chamados por Deus para fazermos o que Ele pediu. E se eu estou usando Deus para fugir de Deus, é interessante quando Jeremias escreve ao povo, abram lá em Jeremias. Eu já estou terminando, só vou fazer hoje, somente esse primeiro sinal aí. Abram lá em Jeremias, capítulo 7, versículo 4. Versículo 9 e 10, olha lá, Jeremias, capítulo 7, verso 9 e 10. Acharam, amém? Amém. Olha lá, que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a Baal, e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Perceberam, amados? Estava fazendo tudo errado o povo. E depois eles entravam no templo e diziam: estamos salvos, estamos dentro do templo. Deus falou assim: não, eu estou vendo o que vocês estão fazendo. Então, amados, no dia de hoje, na noite de hoje, nós vamos ficar aqui com este primeiro sinal, de que algo está errado em nossa vida emocional, quando nós usamos Deus para fugir de Deus. Ou seja, o Espírito Santo vai nos mostrar onde que nós estamos fazendo isto, porque eu preciso ser tratado, curado e abençoado. Amém? Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé. Eu tenho um espaço para pergunta. Tem. Pode falar. Eu queria só fazer uma pergunta. Senta, irmãos. Só um minutinho. Algumas coisas. Podemos dizer que essa parte visível do iceberg é para que nós sejamos aceitos na sociedade? Sim. Assim, o que é bonito, porque de perto ninguém é normal. E não só na sociedade, mas aceitos por nós mesmos. A gente gosta de se enganar. Muitas vezes nós temos muitos problemas, aí a gente põe uma máscara bem bonita, e não tem coragem de mostrar o que nós somos. Quer ver uma coisa? Antes de conhecer a Cristo, Saulo
achava que era o máximo, né? De direito, de justiça, disso, daquilo, de retidão. Quando ele conhece a Cristo, ele diz assim: miserável homem que eu sou. E lá em Timóteo, isso aí lá em Romanos 7, lá em Timóteo ele diz o seguinte, assim, né? Eu fui escolhido por Deus, justo eu sendo o maior pecador, né? Ele está falando dos pecadores, ele diz, dos quais o maior sou eu. Olha que coisa bonita, irmãos. Antes o Saulo achava-se o máximo, porque ele não olhava para dentro de si. Ele não tinha coragem de olhar para a parte do iceberg lá embaixo. Ele só olhava a parte de cima, que ele era fariseu dos fariseus, da tribo de Benjamim, era isso, era aquilo, tinha muitos títulos. Aliás, quando as pessoas se preocupam muito com título, principalmente esses que se preocupam de apóstolo, pode ter certeza que está cheio de escorpião dentro, né? Porque o título sempre vai querer dar uma melhorada na cara. Então, quando Paulo conhece a Cristo, ele olha para dentro dele e ele tem coragem de dizer quem ele era. Então, não apenas para fora a gente mostra a parte do iceberg, mas para dentro também. E esse é um dos problemas emocionais, é este: eu não quero olhar para dentro. O Peter Scazzero, o autor do livro, ele também não queria olhar para dentro, até que ele sofre, aí então ele começa a olhar para dentro. Irmãos, olhar para dentro, quando Deus ilumina com o seu facho de luz, faz bem, porque eu descubro quem eu sou. Eu só posso ser curado de um mal se eu o quê? Se eu reconheço que estou doente. Quando Jesus passava, muitas pessoas gritavam: Jesus, tem misericórdia, Jesus me cura, mas muitos não falaram nada, e estes eram doentes. Então o primeiro passo para um doente ser curado é o quê? Reconhecer-se doente, né? Então, amados, é saudável, não há problema nenhum, não. É isso que Deus quer. Foi bom você ter perguntado para enfatizar essa questão, né? Eu preciso saber quem eu sou. Deus vai mostrar. Eu só conheço quem eu sou quando o Espírito Santo ilumina o meu ser, e aí eu vejo que Deus é bom, mas eu sou um pecador e preciso da misericórdia dele. Eu preciso crescer em amor, eu preciso curar minhas feridas, eu preciso abandonar posturas indevidas, enfim, tudo é Deus que vai mostrar. Então, na verdade, quem só quer olhar a parte de cima do iceberg são as pessoas fúteis, que só se preocupam com a beleza exterior, né? Que só querem mostrar para os outros como eu sou bom, como eu sou boa, como eu sou isso, né? Enfim, né? Enfim, nós precisamos olhar para dentro de nós. Quem faz isso? O Espírito Santo de Deus. E aí eu digo: Jesus, tem misericórdia de mim. Amém. Romanos 7, Paulo também diz, né? Assim, né? Em mim não há bem nenhum. Todo bem que nós temos, irmãos, é Cristo que coloca. É o Espírito Santo. E aí sim, nós seremos bons, sim, não por nós mesmos, mas pela presença de Cristo em nós. Amém? Amém? Agora sim vamos ficar em pé. Amém. Pedidos de oração.